Fala pessoal, eu sou o Legumes e já me desculpem, pois esse vídeo demorou 1 semana e 5 dias pra sair. Então por isso me desculpem. Mas hoje vamos relembrar finalmente o Speed Qatar 2023. A corrida mais quente desde 2006. Na etapa que tivemos a sprint, ela foi completamente caótica. Teve caos no quali principal, no quali pra sprint, na sprint, na corrida principal. Teve até uma bagunça sobre os limites de pista. E por causa disso, tivemos uma sessão extra. Mas na sprint, o Max conquistava seu terceiro título. Esse vídeo foi gravado em 3 partes. Essa intro e o encerramento, a próxima parte, as classificações e as corridas foram gravadas em outro dia. Inclusive, a parte das corridas foi gravada no sábado, na final da Libertadores. Inclusive, eu até comemorei, mas decidi tirar. Mas esse vídeo vai ser muito longo e por isso, pega o lanche e já vamos para o vídeo. A Fórmula 1 em 2023 foi terrível, pois a RBR foi dominadora. Em 16 corridas, a equipe venceu 15 delas. A única que ela não venceu foi em Singapura. E o Max sozinho venceu 12, sendo 10 seguidas. E por isso o campeonato, após o Japão, o Verstappen logicamente liderava. Pérez era o segundo, muito atrás do holandês. Hamilton era o terceiro. Alonso e Sainz fechavam o top 5. Após esse resumo, chegamos no Qatar, uma pista nova, mas agora seria permanente. E lembrando que teríamos o fim de semana de sprint, e ainda no antigo formato, com sábado apenas para sprint. E na mini corrida, o Max já poderia conquistar o título, mas depois falamos disso. E só para deixar claro, tínhamos o Leon Lawson no lugar do Ricciardo. O australiano quebrou o braço no TL1 da Holanda. E desde lá, o Lawson tá na equipe. Mas após tudo isso, agora vamos para a pista de Losail. No primeiro e único treino, tínhamos muita areia na pista. Já o Norris destruía a placa da MSG. O Albon escapava. E uma coisa tem que ser dita: essa pintura da Williams era sensacional. Mas no final, o Verstappen foi o mais rápido, com 27.4. Após esse treino, já temos o quali para a corrida principal. Na noite em Lusail, tínhamos a luz verde e o quali começava. As Red Bulls eram as primeiras a ir para a pista. E depois lá no box, estava o trânsito infernal. Quando faltavam 14 minutos, o Max fazia a volta. Ele fazia o 26.8. Logo depois o Alonso assumia a ponta. Depois de 2 minutos, as Ferraris faziam voltas. Sainz era o quinto. Leclerc com o vácuo fazia um 26.4. Logo atrás, o Norris era melhor, com 26.0. Mas depois, essa volta foi deletada. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados. Joe, Albon, Lawson, Magnussen e Norris sem tempo. E com o tempo já encerrado, o Hülkenberg melhorava e ia para nono. Stroll melhorava, mas não o suficiente. E no final, o Albon melhorava, eliminava o Sargent. Junto com ele também foram Stroll, Lawson, Magnussen e Joe. E na passagem de fase, vimos a batalha entre Leclerc e Alonso. E tínhamos essa imagem sensacional. Depois o Stroll revoltado empurrou o membro da equipe. Mas após 5 minutos, tínhamos a luz verde e o Q2 já começava. Quando faltavam 11 minutos, o Piastri marcava um tempo e ele ia para primeiro. Depois de 1 minuto, o Leclerc era melhor que ele. Mas atrás vinha o Verstappen. Ele tinha o melhor setor 1 e por isso fazia 24.7. Ele foi quase meio segundo melhor que o Gasly, que era o segundo. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Piastri, Hülkenberg, Sainz, Bottas e Norris. Com o tempo quase no fim, o Sainz melhorava, mas ele ia para nono. Bottas também ia para nono e colocava o Carlos em risco. Pérez melhorava, ia para nono e eliminava o Sainz. Com o tempo já encerrado, o Tsunoda melhorava, mas ficava na P11 por 4 milésimos. O Ocon pulava e ia para quinto. Já Hamilton assumia a ponta, enquanto Pérez teve a volta deletada. Então tava fora com aquela Red Bull. Junto com ele também foram
Tsunoda, Sainz, Albon e Hülkenberg. Após alguns minutos, tínhamos a luz verde e o Q3 Lusail começava. Quando faltavam 8 minutos, as voltas eram marcadas. Alonso era o primeiro. Logo atrás, o Norris vinha com tudo e fazia o 24.0. Mas depois, de novo, a volta foi deletada. Mas Piastri era o primeiro. Mas atrás, o Verstappen vinha voando e fazia incríveis 23.7. Ele colocou 7 décimos no Piastri. Depois, as Mercedes faziam voltas. Russell foi o segundo. Mas Hamilton foi melhor e roubou a posição do George. Quando faltava 1 minuto, o Norris sem tempo abria a volta. No setor 1, ele foi um décimo pior que o Max. Já no setor 2, ele passou dos limites da pista, mas seguia a sua volta. E quando cruzou linha, ele ia para segundo. Russell era o terceiro e o Oscar era o quarto. Então no box, o Verstappen já se pesava e era o pole no Qatar. Norris, por enquanto, era o segundo. E depois vimos que ele passou e muito dos limites da pista. E depois aparecia o erro do Max. E depois o erro do Lewis. E um pouco antes de começar as entrevistas, vinha a informação que o Norris tinha volta deletada. E por isso o Lando já saía dali. E depois da entrevista do Russell, perguntavam do Norris. O Oscar falava com ele e o George fazia uma cara engraçada. E foi nesse momento que o George fez essa cara. E durante a entrevista do Piastri, vinha a informação que o Oscar tinha volta deletada. Ele passou dos limites na curva 14, então ele caía para sexto. Ou seja, o top 3 tinha Verstappen, Russell e Hamilton. Depois da entrevista, vinha as on-board. Primeiro do Norris e depois do Piastri. E depois o top 3 tirava a foto e o Piastri tava lá. Após essa loucura, no relembrando normal, agora falaremos do grid. Acho que uma corrida acontecerá só no domingo, depois falamos desse grid. Após o quali para a corrida principal, agora vamos para o sábado de sprint. No sábado mudaram a pista, não a pista, mas sim as zebras, ou melhor, os limites de pista. E por isso a transmissão foi aberta mais cedo. E tínhamos a sessão de familiarização. Isso para os pilotos conhecerem os novos limites. E por causa disso, a transmissão da Sprint Shootout teve a duração de 1 hora e 50 minutos. E sim, eu assisti tudo isso. E também essa mudança foi para os carros não sofrerem muito nas zebras. O que poderia fazer a lateral do pneu sofrer. O que poderia causar um estouro no pneu. E depois começava o treino de 10 minutos. Isso para os pilotos conhecerem as novas curvas. Esse treino não tinha nenhuma informação de tempo. Na imagem só tínhamos os carros e uma mini pista. Só isso. E sim, eu assisti toda a sessão. E para falar a verdade, não teve nada demais. Só 20 carros dando voltas na pista. Só isso. E durante esse treino, Serginho, Maxis e o Mendonça quase chegavam o Stroll. Pois o canadense, numa entrevista após o quali, falou um palavrão. You're on the TV screens, this obviously means so much to you. What are your emotions right now? Yeah. Okay, sorry for the language there. E depois a sessão acabava e mostrava que o Max escapou. E depois a transmissão acabou e ficou assim por quase 4 minutos. E depois voltava, agora sim com a Sprint Shootout e com aquela música sensacional. E depois vimos um avião lindo, especial para a etapa do Qatar. Mas depois tínhamos a luz verde e o Q1 de 12 minutos começava. O Hamilton tá como o novo Vettel da Fórmula 1, né? Ele tá reclamando de tudo também. Ele acha que os caras têm que tá lá excedendo o limite de pista, quer dizer, então rasga o regulamento e pronto, é isso. Precisa tomar cuidado. Essas coisas são assim, eu sou uma pessoa que tem uma admiração muito grande pelo Hamilton, mas ele tá falando bobagem em cima de bobagem, sabe? Uma atrás da outra. Quando faltavam 8 minutos, as voltas eram marcadas. Sainz era o primeiro, Leclerc logo atrás era melhor. E depois Pérez e Norris assumiu a ponta. Depois de minuto, Russell com o setor 2 faziam 26.3. Quando faltavam 5 minutos, o Max voando fazia o 25.5.
colocando 5 décimos em cima do Russell, Sainz, Alonso, Bottas, Zhou e Magnussen. Com o tempo quase no fim, o Zhou melhorava, eliminava o Leclerc, Sainz ia para 14º e colocava o Albon em risco. Alonso melhorou e pulou para 9º. Leclerc saiu de lá e ia para 10º. Tsunoda melhorava, mas ia pro risco. Stroll melhorou, mas não foi o suficiente. O mesmo aconteceu com o Albon. E depois vimos que os dois perderam o carro e escaparam. E depois vinha a informação que o Tsunoda teve a volta deletada. E mostrava que foi por muito pouco. E por isso ele foi eliminado. Junto com ele também foram Sainz, Albon, Magnussen e Sainz. Praticamente sem tempo. Depois de 5 minutos, tínhamos a luz verde e o SQ2 de 10 minutos começava. Quando faltavam 6 minutos, as voltas eram marcadas. Russell era o primeiro, com 26.2. Hamilton logo atrás era melhor. João Pérez era melhor que os dois. Depois vinha a informação que o Lewis teve a volta deletada. Piastri assumia a ponta, mas Verstappen com o melhor setor 2 fazia o 25.1, mas depois o Norris era melhor que ele, o 24.9. Logo depois mostrava o momento que o Lewis passou dos limites. O mesmo aconteceu com o Leclerc. Quando faltavam 4 minutos, seriam eliminados. Gasly, Alonso, Ocon, Zhou e Bottas, todos esses sem tempo. Com o tempo já encerrado, o Gasly melhorava e ia para 8º. Alonso foi para 4º. Alonso melhorava, mas não o suficiente. O Sainz melhorava e ia para 5º. Eliminava o Hamilton e colocava o Pérez em risco. Mas depois o Pérez saía de lá e ia para 3º. E o Hülkenberg, que tinha o melhor setor 2, ia para 9º. E com isso eliminava o Gasly. Junto com ele também foram Hamilton, Bottas, Lawson e Zhou. E depois vimos que o Hamilton passou dos limites e perdeu sua volta. E na passagem de fase aparecia do nada o Ronaldinho. Esse cara é muito aleatório. E um pouco antes do SQ3 começar, o Max já estava na saída do box. Depois o tempo passou e tínhamos a luz verde. E o SQ3 só se pondo começava. Quando faltavam 5 minutos, as voltas eram marcadas. O Verstappen com a volta perfeita fazia o 24.5. Logicamente era o primeiro. Já o Sainz não foi bem, mas era o segundo. E depois vinha a informação que o Verstappen tinha a volta deletada. O Pérez fazia o 25.3 e era o primeiro. E depois vimos um momento que o Max passou dos limites. O mesmo aconteceu com o Leclerc. E quando voltava do replay, o Negasco passava de novo. Mas no final ele era o primeiro. Já o Piastri era melhor, mas o Norris fazia 24.3. E depois a volta do Leclerc era deletada. Com o tempo quase no fim, o Russell ia bem, mas era o terceiro. Com o tempo já encerrado, o Verstappen vinha, mas ficava em terceiro. Leclerc veio meio errado e ficava em quinto. Já o Piastri, incrível, assumia a ponta, 24.4. O Norris tinha o melhor setor 1, mas na última curva ele escapava. E por isso perdia a sua volta. Então Oscar Piastri era a pole para sprint no Qatar. E no rádio o Piastri comemorava. E depois revimos o erro do Norris na última curva. E depois o Max, que por pouco não passou dos limites da pista. E já depois, o Piastri com seu sorriso ganhava o troféu da pole position para sprint, que naquela época era um bonezinho à la carnaval. Após essa sprint shootout, temos o grid formado. Começamos em 10º, Ocon e Alonso, esse sem tempo. Pérez, Hülkenberg à sua frente. Leclerc e Sainz, fila só Ferrari. Russell em 4º. Verstappen em terceiro. Norris em segundo, pois o Piastri cravou a pole para sprint. Agora pulamos algumas horas e vamos para a sprint. Após 4 horas, já à noite no Qatar, o campeonato já poderia ser decidido, pois o Verstappen só precisava de 3 pontos a mais que o Pérez. O sexto seria perder do mexicano para ser campeão do mundo. E na volta de formação, vimos que teríamos 19 voltas. A parada não era obrigatória e pontuava até o 8º. Mas depois as luzes se apagavam e a sprint começava.
o Pérez largou bem e seguiu na ponta. Já o Norris não foi bem e Russell ia pra cima. No fim da reta tínhamos um fall white, mas o Russell ia pra segundo. Na curva seguinte o Sainz foi pra cima, mas o Russell defendia. Lá atrás tinha carro na brita. O Leclerc ia pra cima, mas recolhia. Depois demorou um pouco, mas tínhamos o safety car. E depois vimos o caos da largada. E mostrava que o Alonso perdeu o carro sozinho. E depois vimos o onboard do Verstappen. Por pouco não escapou e depois passava o Norris. Na volta 2, o safety car já saía, então já tínhamos a bandeira verde. O Piastri relargou bem e seguiu na ponta. Depois, mais atrás, o Alonso ia pra cima. O Norris queria segurar. De lá na frente, o Russell ia com tudo e passava o Piastri. Então o George liderava a sprint. Depois vimos que o Russell meteu o loucaço. Foi no mergulho maluco e passou o australiano. Depois mostrava que só a gente perdeu o carro, rodou e parou na brita. E por causa disso, tínhamos de novo o safety car. Já na volta 6, o safety car saía. O Russell segurava o pelotão, mas depois dava o pé. Então tínhamos a bandeira verde. Russell relargou muito bem e seguiu na ponta. Logo atrás, o Piastri não foi bem, então o Sainz ia pra cima, ia por fora, mas o Oscar segurava. Na volta 9, o Verstappen ia pra cima, abria asa, pegava vácuo e passava o Monegasco. Então o holandês ia pra quarto. No fim da volta, o Max já chegava no Carlos. Então Verstappen abria asa, ia com tudo e passava o Sainz. Com isso, Verstappen ia pro pódio, pois era o terceiro. No fim dessa volta, o Piastri estava colado no Russell. E por isso, na reta, o Oscar abria asa e passava o Jorjão. Então o Piastri reassumia a liderança. Enquanto logo atrás, o Norris indo por fora, passava o Leclerc. Então Norris é Sérgio Pérez na brita. E com esse abandono, só uma catástrofe tiraria o título do Verstappen. E por causa da batida, tínhamos o safety car. Depois vimos a manobra linda do Norris. E depois, logo atrás, tinha um trio white. E o Pérez foi completamente passageiro. A aceleração de Magnussen. Era o Ocon de um lado e o Pérez do outro. E eu repito, o Sérgio foi muito passageiro. E mostrava a revolta do mexicano. E depois, na volta do replay, vimos uma leve treta entre o Russell e sua equipe. Pois o Russell queria parar, mas a equipe não deixava. Já na volta 14, o safety car finalmente saía. As frentes pegaria fogo, pois tínhamos a bandeira verde. O Piastri relargou bem e seguiu na ponta. Na curva 1, o Leclerc foi para cima e passou o Norris. Logo depois, revimos essa manobraça. E quando voltava, o Verstappen ia com tudo e passava o Russell. Então o holandês voador era o segundo. Na volta 17, o Norris abria asa, pegava vácuo, indo por fora, passava o Leclerc. Na curva seguinte, o Norris já mergulhava e já quase passava o Sainz. Na reta seguinte, o Carlos defendia, mas o Norris indo por fora, passava o espanhol. E com isso, o Lando era o quarto. Na volta seguinte, o Alonso chegava, abria asa e no mergulho passava o Alonso. Então o inglês ia para sétimo. Enquanto isso, as Ferraris batalhavam. E com essa briga, o Hamilton chegava neles. O Leclerc ia para um lado, ia para o outro, enquanto o Lewis queria a manobra. E depois lá na frente, o Piastri já abria a volta final em Lusail. Na curva 1, o Norris por fora fazia mais uma ultrapassagem. Mas agora passava o Russell. E com isso, ele ia para terceiro. Enquanto Hamilton passava o Leclerc, ia para cima do Sainz. Enquanto lá na frente, o Piastri com a sua frieza perdia, mas retomava a liderança. E na sua temporada de estreia, ele já fez uma pole. E agora vencia, pois o Piastri vencia a sprint no Qatar. Verstappen tricampeão em segundo. E o Norris em terceiro fechava o pódio. Mas isso a gente deixa pra depois, pois Max Verstappen conquistava seu terceiro título. E depois, no longo rádio, Verstappen agradecia a toda a sua equipe. Já Piastri agradecia os upgrades da McLaren. E depois apagaram as luzes, pois Max Verstappen chegaria num lugar especial para pessoas especiais. Ele saía do carro, mostrava o número 3 e comemorava com a equipe. Já depois, o Max não sabia para onde ir, enquanto o Piastri se soltava do diretor da FIA. E depois, o telão da arquibancada mostrava Max Verstappen campeão do mundo. E durante a entrevista do tricampeão, vimos momentos do holandês.
E ao som de We Are The Champions, o top 3 tirava foto. E depois tínhamos um clipe incrível do Verstappen. Mas após tudo isso, na tabela de pilotos, agora o Verstappen teria uma taja dourada. Isso por causa do seu título. E só para deixar claro, o Hamilton passou o Sainz. E olha que manobra. Moleque, esse é o patrão. A sprint já acabou, mas vídeo ainda não, pois ainda temos a corrida principal. No domingo de manhã, vinha a informação que cada pneu novo só poderia ser usado em até 18 voltas. Se o pneu já tivesse algumas voltas, essas voltas já contariam para as 18. Ou seja, teríamos pelo menos 3 paradas. Mas após tudo isso, posteriormente veio o grid. O Pérez ia sair do pit. A fila 6 estava só o Tsunoda, pois o Sainz não iria largar. E por que ele não iria largar? Só Deus sabe. Mas no top 10, Norris sem tempo, Bottas ao seu lado. Ocon, Gasly, fila só Alpine. Piastri, Leclerc. Alonso em quarto, Hamilton em terceiro. Russell foi o segundo, pois Verstappen cravou a pole position. E depois o Max Wilson falava que o Verstappen só tinha 2 pneus novos. O resto estava tudo usado. Mas depois da volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Verstappen largou bem e seguiu na ponta. Russell nem tanto, então Hamilton ia pra cima. Na curva 1 ia por fora, mas tocava no George. Os dois rodavam, o Lewis ia pra brita, já o Russell ia pra área de escape. O George caía lá para trás, mas seguia na pista. Depois lá atrás tinha bagunça, e o Russell falava que tinha um dano. E depois tínhamos o safety car. E as voltas com o safety car também contariam para as 18. E depois tínhamos o Hamilton na brita. E ele já saía do carro. E o Lewis ficava lá, olhando para o seu W14. Já o Russell parava no box. E depois revimos a largada. E o Hamilton espremeu o Russell. O Lewis tentou mergulhar, mas ali estava o George. E por causa disso rolou o toque. E depois tínhamos uma imagem da batida. E depois uma outra imagem. Já o Hamilton andando e o Russell passando atrás dele. Já depois o Hamilton seria investigado por cruzar a pista. E vimos o Lewis andando de scooter. Na volta 4, alguns já paravam no box. E no fim dessa volta, o safety car saía. O Verstappen segurava o pelotão. E na curva 14, ele dava o pé. Então tínhamos a bandeira verde. O tricampeão relargou muito bem e seguiu na ponta. Na volta 6, Hülkenberg indo por fora, passava o Tsunoda. Depois, mais atrás, Russell ia para cima e por fora ultrapassava o Pérez. Na 9, o George começava a se recuperar. Passava o Sainz e era o P11. Na 12, o Alonso já fazia a sua parada. Depois vimos o mergulho, a ultrapassagem do Russell. Na volta seguinte, eram o Piastri e Leclerc quem parava. Na volta 19, o Norris trocava o seu pneu. Depois vimos o Russell passando o Hülkenberg. E depois o Alonso batalhando e passando o Leclerc. Na 17, o Verstappen precisava ir pro box, pois o seu pneu já estava no limite. E depois o tricampeão entrava no box e trocava o seu pneu. Na saída do box, o Albon vinha vindo, até que ele passava o Verstappen. Então a Williams liderava a corrida. Já Pérez também parava. E depois o Piastri passava de passagem o Bottas. No final da volta, o Albon parava. Então a festa da Williams acabava. Enquanto isso, lá na frente, o Norris brigava, mas passava o Leclerc. Na 21, o Norris indo por fora, passava o Stroll. Já o Russell sofria para passar o Gasly. Na 26, Piastri, Leclerc e Ocon já faziam sua segunda parada. Enquanto lá na pista, o Joe indo por fora, passava o Sainz. E o Alonso passava o Leclerc. E depois o Fernando falava que o assento dele estava muito quente e deveriam jogar água na próxima parada. Na volta 28, o Norris parava. E depois de mais à frente, o Piastri mergulhava. Queria passar, mas o Albon segurava. Na 32, o Leclerc ia pra cima, abre asa, ia por fora e na raça passava o Stroll. Na volta seguinte, o Russell trocava o pneu. Então as McLarens iam para segundo e terceiro. Já na saída, o Leclerc ia pra cima e passava o Bottas.
E depois o Alonso escapava. E quando voltava de forma perigosa. Mas o Percival o passava. Depois vimos que o espanhol perdeu o carro e escapou sozinho. No 35, Verstappen entrava no box. Ele que tinha a vantagem de 33 segundos. Mas atrás, Russell passava o Joe. Então o inglês ia para quarto. Lembrando que no início ele caiu para último. E depois o Sainz falava que não estava muito bem. Mas ele queria seguir na prova. Já na volta 41, o Logan estava mais para lá do que para cá. E por isso a equipe perguntava se ele estava bem. E se não tivesse, ele poderia abandonar. E por isso ele tirava o pé e escapava. E depois a Mari falava que o Logan não gostava de tomar água durante as corridas. E depois o americano chegava no box. Ele pedia desculpa, mas a equipe falava que estava tudo bem. Na 44, o Piastri entrava no box. E com a parada de 2 segundos cravados, ele ia para os pneus duros. E depois o Percival fazia o mesmo. Na volta seguinte, o Norris parava e voltava atrás do Oscar. E depois mostrava o Logan sair do carro. Ele estava com dificuldade. E quando voltava do replay, o Pérez tirava o pé e o Max o passava. Então o Sérgio estava uma volta atrás do líder. E na volta 50, Russell era o segundo, mais 25 segundos atrás do Verstappen. E depois vimos o George refrescando as mãos e tirava elas do volante. Porque estava muito quente. Não me diga. E na volta seguinte, Russell entrava no box. E ele levantava a sobreviseira. Na 52, o tricampeão que tinha essa vantagem fazia sua parada. E ela não foi muito boa, sendo de 4.1. Enquanto isso, o Russell, na reta do box, abria a viseira. E o Norris fazia o mesmo. Na volta 55, o Gasly indo por fora passava o Pérez. Então o Sérgio saía do top 10. Mas depois a corrida passou. Então o Verstappen abria a volta final no Qatar. Logo atrás, o Norris chegava no Piastri. E a diferença era abaixo de 1 segundo. Mas lá na frente, com uma corrida tranquila, mais uma na temporada, o cara que conquistou o tri no sábado vencia no domingo. Pois Max Verstappen vence no Qatar. Piastri novato foi o segundo. Já Piastri em terceiro fechava o pódio. E o Russell impressionante chegava em quarto. E no parque fechado, o Max comemorava. Mas lá atrás, pilotos como Albon e Stroll, sendo o carro meio tonto, com dificuldade. E o top 3, Max, Oscar e Lando, estavam esgotados. E na sala pré-pódio, vimos isso. Tava todo mundo morto. E o Piastri até se deitou. E no pódio não foi diferente. Praticamente nem teve estouro do champanhe. Mas tivemos a festa dos fogos. E na entrevista após corrida, os pilotos estavam todos suados. E o Ocon falou que ele vomitou dentro do carro. Voltei, rapaziada. Após tudo isso, muito obrigado a você que assistiu tudo. O que é quase possível, eu acho. E se você assistiu até aqui, comenta um L. Eu acho L de Léo, tá? Só para deixar claro. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos. Me desculpem de novo, mas nos vemos na segunda ou na quarta-feira. Moleque, eu não sei ainda que dia. Mas no próximo vídeo vai ser o Relembrando de novo. Mas vamos relembrar o GP de Mônaco da F2 de 2019. A vitória dramática de Antoine Hubert. Mano, foi por muito pouco. Mas é isso, desses dias. Falou e fui.